Essa semana é só uma semana de revisão. Tipo, os assuntos que a gente veio trabalhando, a gente vai tentar revisar de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque semana que vem vocês vão realizar uma avaliação, que vai valer para o segundo bimestre. Vocês vão fazer a avaliação semana que vem. Vai ser do mesmo jeito dessas atividades que vocês estão fazendo, pelo Forms. Só que cada horário vai fazer no seu horário. O pessoal da manhã vão fazer a prova pela manhã, pessoal da tarde a prova pela tarde, pessoal da noite, prova à noite. Certo? Então, esse é o momento de vocês, se tiverem alguma dúvida, de vocês tirarem com os professores. O assunto dessa avaliação de vocês vai ser sobre função afim. Então, eu coloquei a definição. Definição de função afim. Chama-se função afim ou função do primeiro grau quando existem dois números reais, ou seja, quando existem dois números. Esse número pode ser qualquer número que eu queira, seja positivo, negativo, com fração, divisão, o que for. Mas eles têm que ser dois números. Aqui a gente representa por A e por B, mas eles podem ser qualquer número, certo? Esse valor de A gente considera ele sempre o valor que está do ladinho do x, ou seja, o valor de A sempre vai estar multiplicando o x. O valor de B, o valor que tiver sozinho. Então, ó, o valor de A é o coeficiente de x. Sempre vai estar do lado do x. O valor do B é o termo independente. Sempre vai estar sozinho. Então, aqui eu coloquei uns exemplos para a gente fazer. Ó, eu tenho essa função, 2x mais 1. Então, analisando aqui, ó, me digam aí, por favor, quem é o valor de A e o valor de B? Lembrando, ó, o valor de A, sempre o número que está do lado do x. Quem é que está do ladinho do x? 2. Ótimo. E quem é que está sozinho? É o valor de B. Nesse caso, 1. Muito bom. Eu quero achar o valor de A e quero achar o valor de B. Quem é o valor de A? O valor de A, todo número que está do ladinho do x. Nesse caso é 4. E o valor de B? O valor de B, nesse caso, eu tenho algum número aqui sobrando? Nesse caso, não. Isso bem, muito bem, Mariana. Nesse caso é 0. Eu tenho a função ó, f de x igual a 5 mais 4x. Me digam aí que é um valor de A e o valor de B. Nesse caso, ó, a ordem não importa. O valor de A sempre tem que estar do lado do x. Nesse caso é 4. E o valor de B? O valor de B sempre tem que estar sozinho. Nesse caso, o 5. O valor da função do primeiro grau. Quando a questão pedir para você encontre o valor da função, basta só você substituir o valor na função. Só isso. A questão ela vai dar um número para você e você vai substituir esse número na função. Então vamos lá, ó. A função é essa, 5x mais 1. E a questão diz, encontre o valor numérico para f de 1. Então, onde tiver x, eu vou substituir o valor por 1. Só isso. Depois que eu substituir, eu vou responder e aí eu vou ver quanto vai dar. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Onde tiver x, eu vou substituir por 1. Então, eu vou ter ó, f de 1 vai ser igual a 5 vezes no lugar do x, vou substituir por 1, vezes 1. Mais o valor de 1 que sobrou aqui. Pronto. E aí eu vou responder. 5 vezes 1, 5. Então, f de 1 é igual a 5 mais 1. E 5 mais 1 dá 6. Então, f de 1 é igual a 6. E se o número for um número negativo? Se, por exemplo, f de menos 3, eu vou fazer da mesma forma. Só que a gente tem que ter cuidado com esse sinal de menos. Mas a ideia é a mesma, certo? Então, vou usar a mesma função. 5x mais 1. Onde tiver o x,
eu vou substituir por menos 3. Então, eu vou ter, 5 vezes menos 3. Se eu deixar assim, fica 2 sinais colados. Aí, para não ficar esses 2 sinais coladinhos, eu coloco um parêntese, para ficar bonitinho. Então, 5 vezes menos 3, mais 1. Eu só fiz substituir onde tinha x pelo número que a questão me deu. Nesse caso, menos 3. E aí, agora eu vou responder. Na multiplicação com sinais diferentes, a gente faz jogo de sinais. O 5 é positivo, o 3 é negativo. Então, mais por menos dá menos. E agora eu vou multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1. Então, f de menos 3 vai ser igual. Agora eu tenho o seguinte, eu tenho menos 15 mais 1. E agora, professor, eu não sei não, diminuir, somar com o termo negativo. Aí eu explico assim, de uma forma mais fácil. Imagine que vocês estão me devendo 15 reais. Estão me devendo, então é negativo. Só porque você arrumou R$ 1 para me pagar. Se você me pagou R$ 1, você ainda me fica devendo uma quantidade. Que quantidade você fica me devendo? Se você está me devendo 15, pagou R$ 1, vocês ainda ficam me devendo 14. Então a resposta, quando f de x for menos 3, vai ser menos 14. Então, quando a questão pedir raiz ou zero da função do primeiro grau, quando a questão pedir isso, a única coisa que você tem que fazer é onde tiver a função, você igualar ela a zero. Por quê? A única ideia que ele quer é que você encontre o valor de x. E para eu poder achar esse valor de x, eu tenho que igualar a função a zero. Eu tenho que pegar toda essa função e igualar ela a zero. Então, eu vou ter menos x mais 7 igual a zero. Pronto. Igualei toda essa função a zero. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, esse 7 está positivo, ele vai para o outro lado e vai ficar negativo. Lembrando, quando o número muda de lado, inverte o sinal. Então, vamos lá. Menos x é igual a menos 7. Beleza até aí? Beleza. Lembrando, por que eu tirei esse zero? Porque o zero, se eu somar ou diminuir, não importa, né? Então, nesse caso, fica só o menos 7. Só que tem um probleminha, Esse x aqui, ele não pode ficar negativo. Ele tem que ser sempre positivo. Para eu tirar esse sinal de negativo daqui, eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 1. Por que menos 1? Porque na hora que eu fizer a multiplicação de dois sinais iguais, vai ficar sempre positivo. Muito bem. Então, menos por menos, mais. Então, mais x é igual. Se eu multiplicar desse lado, eu também tenho que multiplicar do outro lado. Então, eu vou fazer isso. Menos por menos, mais. Então, 1 vezes 7, 7. Então, o valor do x, nesse caso, vai ser 7. Esse outro exemplo, do mesmo jeito. Eu tenho f de x igual a 3x mais 1. Então, para eu achar a raiz ou zero dessa função, eu pego toda essa função e igualo ela a zero. Então, eu tenho 3x mais 1 igual a zero. Eu tenho que deixar esse x sozinho. Então, esse 1 está positivo, vai para o outro lado, fica negativo. Então, 3x é igual a menos 1. Eu tenho que deixar esse x sozinho. Então, esse 3, ele está fazendo o que com x? Multiplicando. Só que ele tem que ir para o outro lado. Se ele vai para o outro lado, depois da igualdade, ele vai dividindo. O inverso da multiplicação
é a divisão. Então, x agora vai ficar sozinho, é igual a menos 1, que já tinha lá. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Pronto, achei a resposta. A resposta é x igual a menos 1 sobre 3. Agora deixa eu ensinar uma coisa um pouco mais fácil, caso vocês queiram, né? Se vocês ainda acharem dificuldade de igualar a zero e ainda achar o valor de x, vocês podem usar essa formulazinha, ó. B é igual a menos b sobre a. X é igual a menos b sobre a. É só você substituir os valores e responder que você vai conseguir achar o valor de x. Lembrando só uma dica. Esse menos é da fórmula. Então, se tiver outro menos em algum número, vocês vão precisar fazer jogo de sinais. Ó, eu vou responder essa função usando a fórmula agora, certo? Então, eu vou ter, ó, x é igual. Quem é o valor de b? É o valor que está sempre sozinho. Então, vai ficar, ó, menos o valor de b. Quem é o valor de b? 9. Dividido pelo valor de a. Quem é o valor de a? O número que sempre está do ladinho do x. Nesse caso, vai ser o 3. E agora, só eu dividir. X é igual a menos. Quanto é 9 dividido para 3? 3. Pronto, achei o valor de x. O valor de x é menos 3. Essa é a função. Eu vou responder ela usando a fórmula, certo? Então, x é igual a menos da fórmula. E agora eu vou procurar. Quem é o valor de b? O valor de b é menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, menos 2. Tudo isso dividido por a. Quem é o valor de a? É 4. Beleza. Então, eu tenho dois sinais de menos. Se eu tenho dois sinais de menos, eu tenho que fazer jogo de sinais. Então, x vai ser igual menos por menos, mais. Então, eu sei que o número vai ser positivo. 2 dá para dividir para 4? Não, né? Vai dar um número com vírgula. Mas a gente sabe o seguinte, ó. 2 não é divisível por 2? É. E o 4 também não é divisível por 2? Também. Então, eu posso dividir tanto em cima como embaixo por 2. E aí eu vou ver quanto vai ficar o resultado, ó. Muito bem, simplifica. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Ah, então o valor de x vai ser igual a 1 sobre 2 positivo. 1 sobre 2 positivo. Ó, rapidinho. Uma loja, ela oferece serviço de entrega. Ou seja, por exemplo, quando você compra uma pizza, o rapaz não vai entregar lá na sua residência, né? Pronto. Essa mesma ideia aqui, ó. Uma loja, ela oferece serviço de entrega. Só que, para fazer essa entrega, ela cobra uma taxa fixa de R$ 3. Ou seja, ela vai cobrar uma taxa fixa de R$ 3. Se é fixo, quer dizer que sempre, ó, sempre que você pedir alguma coisa, a loja ela vai cobrar R$ 3 dessa entrega. Se ela é fixo, então esse dinheiro sempre vai ter que ser pago. Beleza? Deixa ele aqui. E ela cobra mais uma taxa de 50 centavos por quilômetros rodados. Ou seja, além dos R$ 3, ainda é cobrado uma taxa de 50 centavos por quilômetros rodados. Eu sei quantos quilômetros rodou? Nesse exemplo, ainda não. Até aqui eu não sei. Se eu não sei quantos quilômetros foram, então eu chamo de x. Pronto. Aqui eu tenho uma função, ó. Eu tenho um número coladinho com x, que eu chamo de a, e um valor fixo,
que está sozinho, que eu chamo de B. Pronto, aqui eu tenho uma função. Só que agora vem a parte boa, né? Um exemplo, ó. Qual o valor de uma entrega quando a distância for de 10 quilômetros? Ah, nesse caso ele deu o valor de x. O valor de x vai ser 10. E agora, ó, se eu quisesse representar isso na forma de função, era igual a 0,50 vezes x mais 3. A prova estaria assim, ó, mas é a mesma ideia, certo? Se eu substituir o valor de x por 10, qual vai ser a minha resposta? F de x vai ser igual a 50 centavos, né? 0,50 vezes 10 quilômetros mais R$ 3. 0,50 vezes 10 dá 5. Então, f de x é igual a 5, mais os R$ 3 que sempre é cobrado. Então, se eu somar, f de x vai ser igual a 8. Pronto. Só isso. Já está explicado. Se a questão pedir a função, já está feita. Se a questão ela der uma quilometragem para você responder, você substitui e acha a resposta. Vou fazer aqui com um pouco mais de detalhe. Tá? Deixa eu colocar aqui solução. Tá? É o seguinte, ó. Eu vou ter sempre uma variável x, né, na função afim, e uma variável f de x, tá? Que depende de x, tá? Pessoal, quem é a minha variável x aí nessa função, tá? Alguém pode me falar, por favor, quem é a variável x? E quem é o f de x? Pode ser f de x ou pode ser chamado de y, tá? Não tem problema nenhum, tá? Pessoal, ó, a minha variável x aqui, ó, é a quilometragem, tá? A quilometragem ou a quantidade de quilômetros, tá? Ou você pode chamar até de distância, tá? Se quiser, tá? Eu vou chamar de quilometragem, tá? Quilometragem. Se você quiser também, pode chamar de distância percorrida, tá? O nome não vai importar muito, tá? Distância percorrida, tá? O nome não vai importar, tá? E o f de x, pessoal, é o valor da corrida, tá? Valor em reais, tá? Da quilometragem, tá? Vamos colocar aqui, da distância percorrida, tá? Isso é o de menos, tá? O que é importante é você não errar as variáveis, tá? Vou colocar assim, valor em reais da distância percorrida. Aí eu pergunto para vocês, f de x, que é o meu valor em reais da distância percorrida, vai ser igual a uma taxa fixa, que é R$4, tá certo? Aí agora, pessoal, eu tenho mais um termo aqui, pessoal. Quem é esse termo? Aqui, 0,6, exato. Só faltou multiplicar por x, viu, Mariana? Então, pessoal, eu gosto de colocar a função afim no seu formato habitual, tá? Variável x em primeiro, tá? Vou colocar assim, tá? 0,6 x, tá? Mais 4, tá? Aí aqui, que o Bruno falou, né? O A é o que vem antes do x, tá? Que é 0,6, tá? E o meu B aqui é 4, tá? Não vamos errar isso, pelo amor de Deus, hein, pessoal? Isso aqui é o básico de função afim, né? O valor de A é sempre o valor que vem antes da variável x, e o B é o termo independente, tá? Que é 4. Pronto, eu já achei a minha função afim, tá? Só que nesse caso ele não quer saber o valor, ele não quer saber qual tipo de função afim, tá? Ele quer saber o valor numérico dessa função, tá? Mas é muito importante você saber calcular, tá? A função afim. Aí agora ele quer saber qual o valor da corrida se a minha variável x, que é a quilometragem, for de 14 quilômetros. Aí você pega aqui, ó, e vai calcular o f de 14, tá? Aí vai entrar na aula do Bruno agora, né? Que o Bruno falou sobre o valor numérico da função afim. Então você, no lugar do x, vai colocar o 14. Aí eu vou pegar a última expressão aqui, tá? Da função afim. Eu gosto de trabalhar com função afim nesse formato aqui, tá?
Mas o primeiro formato também está correto, tá? Só questão de gosto mesmo. Então, ó, vou pegar 0,6, tá? Aí que o Bruno falou, né? No lugar do x, vou colocar o 14, tá? Que é valor numérico. Boto o 14 aqui e soma com 4, tá? Que é igual, né? Aí, 0,6 vezes 14, 8,4, né? Mais 4. Então, Isabela, dá 12,4, tá? Então, esse é o valor, tá? Que vai ser pago pela taxa pela entrega, tá? Pode ser tanto f de x, tá? Como y, tá? Eu vou usar f de x, tá? Mas se você quiser, você pode usar y também, tá? Não importa, tá? Então, segundo a Mirella aqui, dá 0,70x, tá? Mais 3,5, tá? Colocar 3,50, tá? Tá certíssimo, tá? Se na questão pedisse só a função afim, já acabou aí, tá? É só marcar o x e partir para outra questão, tá? Só que aí ele quer que você calcule o f de 18, tá? Então, você vai calcular aqui, ó, o f de 18, tá? Porque ele quer saber o valor da função afim quando o motorista de táxi percorrer 18 quilômetros, tá? Aí a mesma coisa, tá? 0,7 vezes 18 mais 3,5, tá? Dá quanto aí, pessoal? 0,7 vezes 18, que é 12,6, né? Isso mesmo, Isabela. 12, vou colocar 60, tá? Mais 3,5. Tá? Que vai dar igual a 16 reais e 10 centavos, tá? Então a resposta aqui, ó. Esse é o valor da corrida. Nessa questão eu quero apenas a função afim, tá? Eu não quero mais nada. Eu quero só que vocês me digam aí qual é a função afim que representa essa atividade, tá? Então, nesse caso específico, pessoal, eu já tenho as variáveis Q, tá? Que é a quantia em reais. Eu tenho a variável T, tá? Que é o tempo, tá? Então, eu tenho que colocar o Q em função de T, tá? Então, seria assim, ó. O Q em função de T, tá? É igual a 200, que é fixo, tá? Sandra tinha 200 reais fixo, tá? E ela cada mês guarda 80 reais, tá? Como a quantidade de meses é o T, que é o tempo, então você vai pegar 80, tá? E vai multiplicar por T, tá? E acabou. Mais nada, tá? Eu vou só mudar aqui a ordem, porque eu gosto de colocar a função afim do jeito tradicional, tá? Colocar assim, 80T mais 200, tá? Pode ser que na prova pode estar tanto essa forma aqui, tá? Como a outra forma, tá? Mas qualquer uma das duas está correta, tá? Então, tchau, pessoal. Até quarta-feira na prova, tá? Isso. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem nos procurar.